Fala galera, beleza? Eu sou Paulo Vaz e você está no Inside Cars. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e ative aqui embaixo no sininho as notificações para ficar sabendo de tudo que o canal traz para vocês. Hoje a gente tem mais um episódio do IC Responde sobre o carro que eu testei no episódio de ontem, o Fiesta SE da Letícia, minha esposa. Pois é, a gente postou lá no nosso Instagram, nos siga também no Instagram, @InsideCarsTV, para vocês fazerem as perguntas sobre tudo que vocês queriam saber sobre este modelo em questão. Então, vamos começar pela primeira e mais perguntada de todas. Perguntada. Ficou meio esquisito isso, né? A pergunta mais feita de todas. Vale a pena esse carro, mesmo ele tendo saído de linha? E quais os concorrentes dele? Eu vou dizer uma coisa, vale, na minha opinião vale. Como eu disse no episódio, é um carro de projeto de 2010, mas ele ainda se mantém bastante atual, tá? Principalmente nessas versões um pouco mais top de linha, tipo a SE ou a Titanium, que você tem uma série de confortos, como o ar digital, automático, você tem a conexão do seu telefone por Bluetooth, você consegue parear seu celular e tal, isso é muito legal, tá? Mas o carro ainda se mantém bastante atual. O carro, quando foi lançado, tinha uma linha bem moderna, que hoje, 9 anos depois, ainda se mantém bastante atual. Na minha opinião, vale a pena. E perguntaram inclusive sobre os concorrentes, inclusive se o Fit é um concorrente. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que o público é parecido, mas eu não concordo que eles sejam concorrentes. Tá? O Fit é um monovolume, tem muito mais espaço interno, ele é muito mais feito para uma família, alguém que precisa carregar bastante coisa no carro, do que o Fiesta. O Fiesta é um carro bem urbano, ele tem um porta-malas pequeno, consideravelmente menor do que o do Fit. O espaço atrás dos bancos, né, para os passageiros que andam atrás, dá para ir alguém, dá para passear alguém, não vai incomodar tanto, mas não é um grande espaço, assim como é no Fit, tá? Eu acho que ele ainda tem como concorrência o Polo, o Argo, enfim. Mas a gente vale lembrar que esse carro parou agora de ser produzido só, ainda deve ter na concessionária para vender 0 km. Enfim, vamos para a próxima pergunta, que também foi bastante questionada pelos nossos seguidores do Instagram. Todos, quer dizer, muita gente perguntou sobre o câmbio Power Shift. Primeiro, se ele tem algum problema, se ele pode ser solucionado, se os problemas dele podem ser solucionados, se você pode trocar o Power Shift por um câmbio mecânico. E eu vou responder com toda sinceridade, Power Shift dá muito problema, tá? Isso é um problema crônico neste modelo de câmbio. Os Focus sofrem com isso, as EcoSport sofriam com isso, o Fiesta também sofre com isso, tá? Então, assim, eu evitaria com todo o afinco comprar um carro deste, principalmente usado, 2014. Esse carro tinha 3 anos de garantia, então ele já não tem mais garantia, então é meio perigoso você arriscar pegar um carro desse com câmbio Power Shift. Assim como eu acho que é meio complicado você pegar um carro já pensando em trocar o câmbio. Vai para o câmbio manual, não tem problema. Agora, se você tem um Fiesta com o câmbio Power Shift e tá tendo problema, cara, eu acho que é melhor você consultar o seu mecânico, tá? Porque pode ser que você gaste muito dinheiro e não vale a pena. Sendo muito sincero, trocar o câmbio de um carro é uma coisa meio complicada, né? Enfim, próxima pergunta. Consumo urbano. Também perguntaram bastante sobre o consumo desse carro, afinal ele é um carro voltado para o uso urbano. Cara, este modelo nosso que a gente tem aqui em casa, que foi o modelo testado, está fazendo média. Ele só foi abastecido até hoje com gasolina, ele nunca foi abastecido com etanol. Ele está fazendo média 11,2 km com litro. Cara, tem estrada, tá? Porque a minha esposa vai trabalhar em Barueri, então você tem que pegar um pedaço da Castelo Branco.
tem marginal, que você não tem farol, mas tem muito trânsito daqui até lá. Então, 11,2. Eu acredito que se fosse só urbano, cairia para uns 10, por aí, 10, 10,5, tá? Então, para um carro aspirado, 1.6 16 válvulas, com 130 cavalos, anda muito bem, acho maravilhoso, sendo muito, muito sincero. Aí, alguém perguntou para mim também, qual é o valor de seguro? Olha, de todos que a gente viu para comprar, nós vimos Focus, nós vimos i30, nós vimos Jetta, nós vimos Passat, aí já um pouco mais antigo, aliás, todos mais antigos do que o Fiesta que a gente pegou, todos tinham seguro bem mais caro do que esse. Alguns, inclusive o i30, que eu acho que foi o i30, passava de 5 mil reais o seguro do carro. Num perfil bom, hein? Um perfil bem bom. Este carro a gente está pagando em torno de 2.200, 2.300, se eu não me engano, tá? Mas é isso aí, não passa de 2,5, enfim. Um seguro bem bacana, tá bom? Perguntaram também se o acabamento interno se melhorou ou se continua fazendo muito barulho e se a suspensão faz muito barulho no trânsito ou no asfalto aqui do Brasil, que convenhamos, pelo menos aqui em São Paulo, é bem ruim. Cara, não faz barulho nenhum. O carro é novo, tá com 30 mil quilômetros hoje, mas cara, nenhum barulho de suspensão e nenhum barulho interno, de acabamento, nada. Não faz absolutamente nada. Aí perguntaram também sobre a qualidade desse acabamento, porque um dos nossos seguidores disse que teve um Titanium e ele detestou o acabamento interno. Cara, eu vou dizer, eu acho que dentro das opções do mercado de hoje, mesmo 0 km, o acabamento interno dele é o melhor da categoria, sendo muito sincero. Alguém pode falar, o HB20 tem acabamento bom. Tem, mas eu acho que ainda do Fiesta é melhor e também não acho que eles sejam concorrentes diretos, apesar do valor, tá? Eu acho que o HB20 é bem menor do que o Fiesta, e o Fiesta eu acho que concorre mais com Polo, com Argo, do que com o HB20. Certo? Aí perguntaram, como é bom de dirigir? E para ele ser primeiro carro, vale a pena? Super! Cara, eu acho maravilhoso como primeiro carro. Primeiro que esse modelo que eu testei, que é o modelo que a gente tem aqui em casa, 2014, o preço dele de tabela FIP é 34 e pouquinho, 34 e uns quebrados. Ninguém vende mais carro preço tabela FIP, então mesmo muito novo você consegue pagar um pouco menos, consegue pagar uns 30, 29, por aí, e tem vários bons aí na internet, hein? Tem vários muito bons, tá? O pessoal mandou pra gente, quando a gente começou a busca, o pessoal mandou algumas opções para nós e, cara, tinham vários bem bons, tá? Ele é um carro compacto, é um carro com seguro baixo, é um carro que gasta pouca gasolina e tem lá os seus mimos, como eu falei, ele tem o ar digital, ele tem, você consegue parear o seu celular lá, o que é muito importante, porque a gente sabe, né, que principalmente o pessoal mais novo gosta de ficar no celular e tal, então isso eu acho que pode ser importante para alguém com o primeiro carro e ele é ótimo de dirigir. Eu falo tranquilamente que é uma das melhores ergonomias para o motorista que eu já andei, mesmo. É muito bom, o banco é muito bom, o volante você encaixa a mão muito bem, então você tem o painel, por ele vir um pouco mais para frente, ele te traz uma sensação de, talvez um pouco de esportividade, mas você se sente mais seguro, você senta muito baixo, o banco consegue ficar bem baixo ele tem controle de altura, mas você consegue ficar bem baixo no chão, então a posição de dirigir é muito, muito, muito boa, é uma das melhores que eu já testei até hoje, mesmo. Então, cara, se você pensa nisso como um primeiro carro, eu realmente aconselho. Eu deixei por último uma pergunta que é meio capciosa, mas eu achei interessante,
perguntaram o que o mercado perde sem o Fiesta, porque afinal ele acabou de sair de linha. Eu acho, como eu disse, eu acho que ainda tem nas concessionárias alguns para vender, mas ele acabou de sair de linha. E o que ele perde? Eu acho que com este modelo não perde muita coisa, sendo muito sincero, porque apesar dele ainda ter um desenho atual, ele tem uma série de itens de conforto bons, ele já está chegando no final da vida dele. Ele já precisava ser feito, nem facelift, porque ele já teve alguns facelifts aí no meio do caminho, mas ele precisava ter uma renovação, ele precisava ser um carro novo, moderno. E então, assim, se a Ford não fosse trazer um Fiesta completamente renovado para bater de frente aí com o Argo, com o Polo, talvez, eu acho que não perderia muito. Essa é a verdade. Perde um bom carrinho, mas eu vou arriscar aqui e vou falar uma frase polêmica que alguns de vocês podem até discordar e podem até me xingar. Esse Fiesta, agora, saindo de linha, ele vai se tornar mais ou menos um Astra, que ainda hoje tem muita gente que gosta, ainda hoje é um carro bem confiável, bem confortável, mesmo para os padrões de hoje. Claro, você não tem algumas modalidades, por exemplo, nesse Fiesta, você nunca vai ter o Apple CarPlay, essas coisas todas, que hoje tem nos carros concorrentes dele. Mas é um carro muito bom de dirigir, é um carro, novamente, com seguro barato, enfim, tudo que eu falei até agora. Então, eu acho que só perde uma coisa, perde um bom novo carro. Porque se a Ford renovasse esse carro, eu acho que ele daria ainda um belo caldo. Mas a Ford vende muito bem o K, pode ser que o K suba um pouquinho de categoria, fique um pouco maior no próximo modelo dele. Então aí ele vai meio que ocupar esse espaço e não acho que a gente vai sentir falta do Fiesta. Mas eu acho que fica um bom carro usado e um bom carro para se olhar aí no futuro. Certo? Bom, pessoal, infelizmente eu não consigo responder todas as perguntas, senão a gente vai ficar meia hora aqui nesse vídeo. Eu espero que a maioria vocês tenham, que eu tenha sanado a dúvida da maioria aí, mas os comentários estão aqui embaixo, fiquem à vontade, eu respondo todos os comentários, todas as perguntas que vocês trouxeram nos comentários e até amanhã na nossa live às 22h30. Um grande abraço!